E o tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal. E o Éder está aqui com a gente para falar um pouquinho das características dessa ave. Bom, o tuiuiu ele é uma cegonha, né? É a maior ave voadora do Brasil. Ele pode ter até 1,5 m de altura, 2 metros de envergadura. Então ela é uma ave bem interessante, tem algumas características bem específicas, por exemplo, não tem pena na cabeça, somente quando ela é jovem, que tem um pouquinho aqui na parte da nuca. Outra coisa é o pescoço avermelhado. Quando a gente vê essa parte vermelha no pescoço, não é porque é uma penugem. Aquilo lá, essa parte do pescoço, a pele não tem pigmentação. Então os vasos sanguíneos, que é a parte do papo, ficam fazendo a digestão, o organismo faz a digestão e fica expandindo. Quanto mais expande, mais vermelho fica. É uma ave bem interessante. Costuma fazer ninho no topo de grandes árvores, porque por ser muito grande, ela precisa de um impulso para voar. Então ela precisa fazer um ninho bem grande, onde vai acomodar 2 adultos, que o macho e a fêmea alimentam os filhotes, e mais 3 a 4 filhotes, que acabam com em pouco tempo, eles ficam do tamanho dos pais. Então, às vezes ele chega a carregar galhos de até 1 metro de comprimento para colocar no ninho. É uma ave muito interessante mesmo. E aqui no Pantanal é onde nós encontramos a maior população de tuiuiu. Exatamente. Pode ocorrer tuiuiu em outras regiões, mas a maior população está aqui no Pantanal. E pela beleza, pela quantidade, se tornou a ave símbolo do Pantanal. E aqui no Refúgio Ecológico Caimã, as preocupações com a natureza vão de simples atos como este aqui, por exemplo. A prática do ecoturismo é feita com muita responsabilidade. Essa caneca aqui de plástico, ela é dada para todo visitante que entra aqui no refúgio. E o Helder está aqui do meu lado para explicar o porquê do uso da caneca. A gente utilizou a caneca, foi uma ideia que surgiu há muitos anos para a gente evitar o consumo cada vez mais, né, de copos plásticos, então diminuição do nosso lixo. Então o principal objetivo é a diminuição do consumo primeiro, depois a reciclagem, né? Então isso ajuda bastante. Diminuição de copos plásticos, depois garrafinhas de água. A gente traz para cá, a gente oferece para o hóspede garrafões de água de 20 litros. Então isso parece pequeno, mas ajuda muito tudo, toda a sustentabilidade do local. E também até para evitar que o uso dessa garrafa seja jogado por aí, né? E, enfim, até decompor. Exatamente. Há muitos anos atrás, a gente tinha, quando o ecoturismo estava se iniciando, a gente tinha muitos copinhos voando. A gente utiliza o caminhão, a gente vai em cavalo. Então esse copinho às vezes voa, né? Então para evitar esse tipo de coisa, a canequinha veio para solucionar. Bom, outra grande ação também realizada aqui, está aqui nesse caminhão, que é a reciclagem do lixo, onde vocês fazem toda a separação. Conta pra gente, Helder, como é feito. Aqui foi um projeto chamado Projeto Caimã Recicla, que já tem aproximadamente 2 anos, né? Nós estamos em 2009, já tem quase 2 anos, e tudo começou bem devagarinho, com a educação ambiental, que é a coisa mais importante de se fazer e a mais difícil, que leva mais tempo. Então, bem complexo, não é só simplesmente estabelecer locais de coleta ou disponibilizar coletores. Então é bem diferente, você precisa ter um trabalho bem específico. Então uma das coisas são os coletores, né, bem específicos, cada um para cada lixo, e o tratorzinho, né, a carretinha, para facilitar tudo, né? E o pessoal treinado para fazer isso, com EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então é bem complexo. E aí a gente consegue diminuir o lixo mandado para a cidade, né? Diminuindo o lixo, a gente começa a trabalhar com lixo reciclável e também gera uma renda. E é o mais importante também, incluir a sociedade, incluir as pessoas que estão aqui. Então, existe um retorno
né, da venda do lixo reciclável, que vem como um benefícios para o funcionário. Compra de, por exemplo, algumas coisas para o lazer, né, para o lazer do funcionário aqui dentro, ou manutenção de algumas coisas. Então é bem legal. Gente, porque essa área ela é imensa mesmo. Só estando aqui para você perceber e sentir o que é o refúgio. E o que a gente pode dizer que realmente tem uma cidade aqui, né? Porque funciona em escola, tem pessoas que vivem, que moram aqui. Conta um pouquinho, Helder, dessa estrutura que tem aqui no refúgio. É como uma mini cidade, né? A gente tem uma escolinha, atualmente são 8 a 10 alunos, estão todos funcionários da Caimã, né? Todos os colaboradores. Então existe uma grande estrutura, é um grande investimento para um refúgio como esse, né? Então é uma cidade, a gente tem vilas, as pessoas trabalham e moram nessa vila, e depois tem o lazer, tem um jogo de futebol, tem o passear com a família. São quantas pessoas? Aproximadamente 150 a 200, varia muito o ano, né? Varia muito a estação da seca cheia também. Okay. Então, só para a gente fechar, vamos lembrar a área total aqui do refúgio. É bem grande, são 53 mil hectares, aproximadamente, aí um cálculo bem aproximado, 500 quilômetros quadrados.